Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez, eu, Márcio Rebel, meu amigo Gervásio Neto Sou eu. e o nosso amigo, irmão aqui, Cristiano Peixoto Maciel, para mais um Pode Além. Voltamos, né, Marcinho? Voltamos, né? Nossa, tava com saudade, tava com saudade. Estávamos. Depois de um tempo, né, para quem está acompanhando a gente aí, depois de algumas semanas, né, compromisso, estava um pouco adoentado, mas agora, graças a Deus, engrenamos de novo. Primeiro, segundo e vamos embora, né? Vambora, vambora. Bom, minha gente, Cristiano, prazer recebê-lo aqui na nossa casa. Prazer é todo meu, agradeço muito o convite, né? Primeiro da Rafaela, do Márcio, do Gervásio, né? Aqui com Cauã, não, Cailan. Kailan. Sem Kailan a coisa não anda aqui. Obrigado aí pelo convite, fico muito honrado e a gente está à disposição. A gente que agradece. Meu amigo Neto, quer comentar alguma coisa antes de apresentar o... Rapaz, falar rapidamente novamente da alegria de estar de volta e com um convidado, assim, especialíssimo, né? Primeiro que o cara gosta de André Trigueiro, né? Aí eu não vou nem perguntar qual é o seu time, porque eu gosto muito, já gostei de você, então para não estragar. Para não estragar, né? É melhor não saber o time. Não, melhor a gente não falar de futebol, não. Então, estou muito feliz de estar de volta e com um convidado aí tão especial. Uma hora vai ser pouco hoje, mas vamos que vamos. Bom, vamos apresentar o nosso amigo Cristiano aqui para vocês. O Cristiano é técnico em meio ambiente e em química. O Cristiano é graduado em ciências da natureza, licenciatura em química. E o Cristiano é mestre em engenharia ambiental, especialista em educação ambiental. Em momentos que a gente precisa ter tanta consciência, tanto cuidado com esse planeta, né, que nos abriga, né, Cristiano? Eu acho que nada mais oportuno da gente conversar com um ambientalista aqui. E aí, tá rolando a COP, né? Lá em Dubai, 28. né? Então, COP 28. Então, nada é à toa. Né? Porque eu digo nada é à toa porque essa gravação era para acontecer acho que semana passada, retrasada e tal, mas a gente está aí, né, com a COP rolando, então vai ser muito bom também ter o Cristiano aqui com a gente para conversar sobre isso. Tudo no tempo de Deus, né? A Exatamente. gente acredita que a gente se planeja, mas... Lembrando também que o Cristiano é pai da Ana Bárbara e da Fernanda, por favor. Isso aí é o primeiro. Tem um no currículo Pois aí. pois é. Eu comecei aqui de forma desorganizada. Marido da Miriam também. Marido da Miriam, não pode esquecer não. Principalmente pai da Ana Bárbara, da Fernanda e marido Da Miriam. da Miriam. São as tartaruguinhas aqui do. Desculpa. Nós tartarugas. Cristiano, aproveitando aí que a gente está falando sobre as obras aí, né, e falando sobre o seu currículo, comenta um pouquinho para a gente sobre essas duas obras que você e que a gente estava conversando aqui, que são muito interessantes porque relacionam com a nossa cidade. Eu queria que você abordasse um pouquinho sobre esses dois livros que você... Então, Márcio, obrigado até pela oportunidade de falar dos livros. Como eu falei, né, anteriormente, a gente está dentro da academia, né? Tem a oportunidade de trabalhar na UENF, como professor do Estado também, no Colégio José Francisco Salles. E a escrita acadêmica, ela é uma escrita até necessária, mas a gente tem alguns senões com relação a isso, né? Porque eu acho que a ciência ela tem que ser democratizada, tem que ser cada vez mais palatável para todo mundo. E, na verdade, estressando um pouco com essa linguagem acadêmica e a gente achando que a parte ambiental ela tem que ser uma linguagem para todos, bem acessível, Com certeza. me deu a ideia de começar a escrever. E num momento muito crítico nosso do Estado, em 2017, a gente ficou até sem salário, né? A Rafaela lembra bem disso. Eu lembro, minha mãe é professora aposentada do Estado. Nossa. Período muito crítico. E aí eu aproveitei e juntei para até ser uma forma de escapar muito dessa tensão toda e comecei a escrever esse livro aqui.
as aventuras das tartarugas e seus amigos, né? Então foi também uma ajuda assim, até psicológica, né? Que na verdade o que, que é? É uma família de tartaruga, na verdade sou eu, minhas duas filhas, e uma homenagem à minha mãe que faleceu. Tem também um siri e uma sereia e vários outros personagens, né? E essas tartaruguinhas nascem aqui em Quipari, Gruçaí, e depois a mãe come um pedaço de plástico. Aí o pescador, amigo da família, leva para o hospital veterinário da nossa UENF, né? E aí o barco dele quebra, não leva mais notícia para o grupo. Aí o pai, as duas filhas, o siri e a sereia, resolvem subir o Rio Paraíba para tentar saber notícia da mãe lá na UENF. Só que nessa trajetória, eles vão ao Manguezal, o Manguezal e apresentam o Manguezal como berçário da vida marinha, conta as lendas da Ilha da Convivência, do Mangue da Moça Bonita. As tartaruguinhas são pescadas também nesse caminho, interage com os outros animais, com os seres humanos ali, né, nessa trajetória. Conta também a lenda do Urural. Então, numa linguagem assim, bem lúdica. Na verdade, ele é um livro juvenil, mas é para toda a família, né? Eu faço outras homenagens aqui no livro também, inclusive a Miriam, que é o biólogo que tomou conta lá da tartaruga no hospital, porque foi até uma relação que teve realmente com a minha mãe. Antes de falecer, ela me ajudou a cuidar da minha mãe no hospital. Então, tem muito simbolismo nesse livro, Legal. além dos conceitos ambientais de uma forma bem lúdica. E esse outro aqui, que eu acabei escrevendo depois, mas lancei primeiro, são 70 contos e microcontos voltados para a educação ambiental. Aí também tem algumas lendas aqui da região, conta bastante coisa. Né? Contos, microcontos e desencontros. E desencontros. Fala aí desses desencontros, Cristiano. Na Eu adorei verdade, isso. o que foi o desencontro? O desencontro é mais uma vez para a questão da liberdade da escrita. Né? A gente tem a liberdade poética, a licença poética de escrever, mas é confirmando essa transição da linguagem acadêmica para a linguagem mais, não vou dizer que é coloquial, mas mais acessível, né? Sim, Num formato que as pessoas entendam. Então, por isso, se você dentro desse livro aqui não achar qualquer gênero literário, qualquer texto desse não se enquadrar em um gênero literário, é um desencontro. Desencontro. Adorei isso. Que legal. E esse aqui é de que ano? Esse aqui eu lancei em 2019 no Festival Doces Palavras, e esse eu lancei esse ano também no Festival Doces Palavras aqui em Campos. Mas foi escrito antes desse, não? Esse aqui foi escrito primeiro, depois esse aqui, mas esse aqui foi lançado primeiro. Porque aqui eu queria ilustrar e tal, aí eu fiquei deixando ele, tá. mas não consegui ilustrar, mas aí eu tinha a missão de lançar, tive que lançar. Legal, vai para as próximas edições. Esse ano a gente teve a oportunidade de participar também da primeira festa literária de São João da Barra. Eu faço parte da Associação de Escritores e Escritoras Campistas e de Escritores e Escritoras são joanenses, né? Porque a gente tem um pé lá e cá. Sim, sim. Costumo dizer que eu nasci aqui em Campos, mas eu fui feito nas areias de Gruçaí, então tá bem relacionado assim com a terra. Não, tá né? tudo... Então por isso que eu tô lá e cá. Uhum. E a gente participou do festival da Festa Literária de São João da Barra, a primeira festa que vai ter todo ano, isso é muito importante. Muito. Motiva Cultura. muito a gente continuar Bora. escrevendo. E muitas escolas adotaram os 2 livros e a gente tem ido lá dar umas palestras, conversado. E foi muito legal. Né? Me parece que a Prefeitura de São João da Barra ela tem todo um olhar um pouco mais diferenciado, né, Cristiano? Apesar da gente saber que sempre pode ser diferente, né? O nosso povo de São João da Barra, ele é muito ligado a essa questão cultural, né? Um povo mais festeiro que a gente, né? Um povo É verdade. mais que a gente aqui de Campos, né? Eu, como parte de São Joanense, também me incluo nessa parte mais festeira aí. Você falou isso, eu lembrei que há 2 semanas eu fui para lá, né? Que meus sogros moram lá. E aí eu resolvi ir por dentro ali. Ai, meu Deus. Cajueiro. Eu fui ali por dentro. E aí parei lá em São João da Barra, dentro de São João da Barra. Tudo asfaltado. Exatamente. Espetacular. E paramos ali, eu e minha namorada, Dona Olinda, e paramos ali na praça e tinha uma estrutura montada e tudo mais, e a gente não estava sabendo assim, o que estava acontecendo, e aí a gente perguntou para um senhor que estava porque ali tem muita praça de São João da Barra, praça e igreja, né? Aí ele falou, não, teve festa aí, aqui a gente adora festa.
Aí eu lembrei Lá aqui a gente adora festa, toda hora tem festa. nosso Então, povo romanense é muito festeiro e eu tenho muito orgulho de fazer parte disso também. Legal. Legal. E falando sobre essa questão de natureza, cuidados com a que geralmente os órgãos públicos têm que ter com as questões ambientais. A gente estava conversando aqui sobre um problema que vem acontecendo sobre alguns cães, né? O Cristiano predando as tartarugas marinhas. Eu queria que você comentasse sobre esse desequilíbrio, né? A gente tem uma relação assim direta com São João da Barra, Gruçaí, Quipari, e até minha defesa da minha pós em educação ambiental foi na beira da lagoa lá em Quipari, antes do porto chegar, né? E depois com a chegada do porto, agora com a instalação da sede da reserva Caruara, né? E lá a gente tem uma interação com o pessoal, com o Daniel, com todo mundo lá, dá um abraço para eles. E o que eles detectaram lá? Que os cachorros que estão soltos, né, que estão vivendo ali soltos, ou soltos durante o dia, ou são abandonados mesmo, estão predando as tartarugas, os ovos e os filhotes também. Então eles já estão se especializando em detectar os ninhos e lá... É uma coisa recente. Isso é recente. Vem sendo detectado um pouco mais de um ano para cá, e é um período crítico, porque agora a gente está na época da desova, que é de setembro a março, né? Então, cada tartaruga fêmea, para chegar à fase adulta e desovar, é entre 25 e 30 anos. Né? Então, a perda de qualquer tartaruga é muito prejudicial ao ambiente. E só nesse começo agora, a gente está aqui começando dezembro, mas de setembro até agora, 7 tartarugas já foram mortas por cães vindo desovar a nossa região aqui de Quipari, Gruçaí. Eles têm monitorado isso, e fora os ninhos que já foram, né, abertos por esses cães. Então a gente pede encarecidamente aí à população que, se for para a praia, não deixe seus cães soltos, né? Quem vai passar o verão nas nossas praias, que não deixe solto durante o dia ou qualquer momento. E os que estão lá, que também o poder público tome uma providência, né? Porque está agredindo. E eu cheguei a colocar um vídeo aí no nosso canal, e teve uma moradora de Atafona, que inclusive falou que outro dia ela foi atropelada por um desses cães aí correndo, brincando lá na praia, mas que chegou a quebrar o pé. Nossa. E os donos estavam perto e até nem ajudaram, né? Então a gente tem que ter assim uma preocupação maior. Você não tem problema nenhum você ter o seu cachorro, você ter o seu cão, mas hoje você não é nem mais dono, é tutor, né? E como tutor você tem todas as responsabilidades e deveres de cuidar do seu animal, e a gente não tem o direito que o nosso animal prejudique os outros, principalmente os animais silvestres. É empatia, né, gente? É uma coisa... Não, e lembrar que os cãezinhos não tem... Não tem culpa nenhuma. Então não tem culpa nenhuma. O dever é nosso, né? Nós todos somos apaixonados por cães. Eu tenho Você tem um canil em casa? 28 cachorros, sei, Rafa. Eu digo que a gente se mistura com ele. Rapidinho, porque ele falou assim, o nosso canal e tal, eu queria que ele falasse desse canal, conversando sobre educação ambiental. Então, também nasceu na pandemia. Pandemia, né? Rendeu frutos, né? Rendeu bons frutos. Somos 3 aqui que, né, depois da pandemia... Tem 2 livros escritos na pandemia também, que devem vir por aí em breve. Né? Um outro de contos e um outro também... Já está convidado. Quando lançar, você pode voltar aqui para a gente conversar. E com a influência, né, também do André Trigueiro e tudo, a gente acabou completando um pouco do tempo também, né? Eu costumo dizer que você tem que dormir, que você tem que descansar um pouquinho. Costumo dizer lá, até com meus alunos, eu costumo falar, tem 2 filhas de mães diferentes, tem Miriam, né? Trabalho na UENF, sou do sindicato, sou professor, meu Deus do céu, né? Escrevo, tenho um canal e às vezes eu durmo também. Eu falo muito isso com meus alunos, que às vezes ficam reclamando lá à noite. A maioria trabalha, pai e mãe. Não, da aula à noite a gente precisa dar aula à noite também. Mas o canal, ele nasce assim, sem pretensão nenhuma de
é mais uma via de informação da educação ambiental, porque não adianta a gente só falar da parte teórica, não adianta só a gente guardar dentro dos livros, dos artigos, das teses, dissertações, a gente precisa ter educação, a ação, né? E o canal, ele é uma forma também de levar, como a gente está fazendo aqui agora nesse momento, né? Uma forma de levar informação, de mostrar o que a gente faz, que aí a gente mostra lá os nossos minhocários, nosso gongolário. Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente só joga fora mesmo, só vai para o aterro sanitário lá de casa, em torno de 3 a 4% do resíduo. Só aquilo que não tem como mesmo dar um jeito de ir para reciclagem. O olhinho dele brilha. A gente faz. E depois a gente pode. Eu vou chegar lá um dia, eu vou aprender como é que faz. E aí o canal, ele veio, na verdade, para mostrar um pouco desse nosso cotidiano, para levar um pouco mais dessas informações, para motivar outras pessoas, né? A gente está chegando aí a 5 mil inscritos. Ainda, maravilha, cara. Ainda é um pouco, né? Mas a gente temos gente em todos os continentes, inclusive. Pois é. E é uma linguagem muito direta, né? E aí, vendo seus vídeos, eu tava vendo uns vídeos. direto. Até alguns aqui me chamaram a atenção, mas termina aí para. Eu fiquei até com vergonha quando eu cheguei aqui e vi essa estrutura toda, porque o nosso lá, o nosso propósito lá é isso mesmo, é pegar uma coisa de forma mais natural, sem muito planejamento. Às vezes eu peço, Miriam, vamos aqui, vamos gravar e tal. Não tem assim. Miriam tá sempre. Tem que ajudar. É isso aí. É isso aí. E às vezes a galera já grava lá alguma coisa, a gente já coloca também. Então, é assim, uma coisa mais descontraída para mostrar a realidade, né? Então, e tentar motivar outras pessoas. E a gente tem recebido muito feedback legal das pessoas que passaram a ter o minhocário, o gongolário, que passaram a fazer a reciclagem. Porque a gente costuma muito culpar o poder público, culpar a indústria, culpar o vizinho, culpar o outro, culpar a esposa, faz a nossa parte. Mas a nossa parte que é complicado. Então eu falo assim, mas não passa a reciclagem, não passa mais aqui, o caminhão da reciclagem não passa mais aqui em casa. Tá, mas eu tenho certeza que passa pelo menos 5 agentes ambientais, aí a gente não chama de catador, chama de agente ambiental. Eu queria conversar com você, eu queria saber mais sobre isso com você. A gente pode falar mais. E aí eu tenho certeza que passa lá na sua casa. Então não custa nada você separar e fazer um contato com ele e entregar para ele num dia da semana, 2 dias da semana. Vai ficar esperando o poder público? Não, você tem que fazer a sua parte. E cada pedacinho de planeta, cada produto, qualquer produto é um pedaço de planeta. Se a gente não recicla, a gente vai precisar de mais pedaços de planeta para fazer de novo. E se a gente recicla? É menos matéria-prima, menos energia que a gente vai gastar para até chegar naquele produto novamente. Então é muito importante e a gente tenta passar essa mensagem. Muito legal, muito legal. Eu sou apaixonado por compostagem também. E tenho minhas composteiras lá. Estava conversando aqui antes sobre isso e foi um grande aprendizado para a minha vida ter a compostagem, né? Os meus pais, vendo o trabalho que eu tinha no meu minhocário, também começaram a se interessar por um outro tipo de compostagem de chão, mas se interessaram. É impressionante quando você tem uma postura positiva e as pessoas veem que as coisas funcionam, como que você carrega esse público também junto com a gente, né? E as pessoas próximas vão olhando. A gente arrasta com exemplo. Sim. Essa é a... É aquela frase, né? A palavra convence, o exemplo arrasta. Né? Então, assim, a gente vai... Continua aí, mas não sei... Essa dúvida em relação a agente ambiental, porque eu vi 2 vídeos seus. Um no supermercado grande aqui da cidade, né? Se quiser patrocinar, a gente fala o nome, então, tô brincando. Não tem patrocínio e num shopping aqui da cidade também, né? E tal. Mas você, nos 2 vídeos, você recomendou que passe esse material e tal para os agentes, né? Eu queria entender mais como é que isso pode ser feito. Não, é uma pergunta minha, mas eu acho que de várias pessoas dessa dúvida. Então, na verdade, eu passei até a fazer esses vídeos mostrando esses lugares de entrega de material reciclável, né? Um com cashback, outro só para entregar mesmo.
E agora eu vou botar um aí, devo botar um essa semana de uma farmácia também, que recebe as Eu embalagens, acho que que eu já recebe o vi isso vencido, na farmácia. né? Tem uma rede de farmácia em Campos que eu está acho que fazendo isso. Tem uma de perfume também que faz isso também, pode levar lá as suas embalagens, né? Tanto de vidro, sim. né? O vidro é um problema sério porque ele é muito pesado, pouco valor, então até para reciclar é mais Tem difícil. pouco valor, mas parece que é um dos poucos que você consegue utilizar 100%, ele, o alumínio, né? Então é 100%. Mas essa questão do agente ambiental, essa relação é isso, né? Da gente informar as pessoas os pontos de coleta. Assim como o horto é um ponto de coleta, inclusive de óleo também, e aí troca Horto, é? o horto por, Eu não por sabia. mudas, por detergente. Né? Não sei se no Jardim São Benedito ainda continua, mas antes também fazia essa troca Poxa de material reciclável, óleo por plantas e detergente. Então tem as ações na cidade que a gente precisa mesmo informar, Precisa né? divulgar. Mas a prioridade, isso no meu ponto de vista, né, tem que ser dado aos agentes ambientais, que a gente costuma chamar de catadores, né, que estão ali numa condição degradante, ou não é o ideal, não é que a gente vai fomentar que continue naquela situação. O objetivo, na verdade, é que eles saiam daquela situação. Porque você passa na rua hoje, qualquer trajeto que você fizer, se você observar, eles passam a ser invisíveis, né? Sim. Mas se você observar, tem pelo menos uns 4 ou 5, pode fazer qualquer trajeto dentro da Sim. cidade. Você vai passar por 4 ou 5 agentes ambientais, ou pasmem, famílias, com crianças, né? Toda a família ali dentro dessa atividade. Sim. A gente precisa dar uma condição melhor. Quando a gente junta o lixo todo e coloca tudo junto, eles têm que abrir, têm que separar. E muitas vezes, hoje mesmo, tá? A gente está fazendo um curso lá na UENF sobre cooperativismo, e a gente convidou a Érica, que é da Catasol, que é uma das cooperativas que tem aqui em Campos, que fica lá na aldeia. E ela estava falando para a gente, inclusive é uma recomendação de trazê-la aqui também. Ótimo. Ela estava falando, poxa, Cristiano, mas qual o problema da gente? A gente compete com um caminhão de lixo. Os agentes ambientais que estão lá na rua, eles têm que pegar e às vezes o pessoal reclama que eles jogam, deixa tudo jogado, pega de qualquer jeito. Primeiro, a gente não fez o dever de casa de deixar separadinho. Mesmo que vou separar, mas é o lixeiro que vai pegar. Não, vai passar um agente ambiental lá e vai pegar. Então já deixa separado, não custa nada. E quando deixa junto, eles têm que correr logo, porque aquilo ali é o ganha-pão deles, é a sobrevivência. Então, se ele não pegar logo e até às vezes fazer uma bagunça mesmo, uma coisa até nem justifica a outra, mas acaba no final justificando se você tiver um olhar diferenciado e saber. Por quê? O caminhão de lixo vai chegar e vai levar o ganha-pão dele embora. O Brasil hoje é o país que mais recicla alumínio, 100% do alumínio, não é pela questão ambiental, é pela questão social. Né? Acaba uma coisa ajudando a outra. Mas o agente ambiental em si, eu costumo dizer, e já falei em vários vídeos, que ele tem uma função social, econômica, ambiental gigantesca que a gente precisa dar um olhar diferenciado. Ele vai lá no resíduo, no seu lixo, retira a parte reciclável. Ele tira, agora mesmo nesse momento que a gente está gravando aqui, está chovendo. Muitas das nossas vias públicas, se a chuva continuar e for intensa, vai entupir os bueiros. Com o quê? Com lixo, que é reciclável. Né? Então ele faz esse papel, ele retira esse resíduo do ambiente, está ajudando a cidade, está ajudando todo mundo. Ele retira dos terrenos baldios. Então é questão de saúde pública, porque aí está evitando os vetores. Rato, barata, mosquito, cobra, escorpião, né? Está prestando esse outro serviço ambiental. E aí está por lei, presta outro serviço ambiental, que é a beleza cênica. Está deixando a cidade mais bonita, porque a cidade está sendo limpa. O aterro sanitário, para onde iria aquele resíduo, se a gente deixar e for mandar de novo, ganha uma vida útil maior. Porque daqui a pouco o aterro sanitário Conselheiro Josino, que já recebe de outras 10 cidades também no sistema de consórcio, daqui a pouco não aguenta mais. Aí não aguentando mais, você vai ter que impactar uma outra área para abrir um outro aterro sanitário. Né? Então, olha, e é questão de saúde pública, de economia para a cidade, de bem-estar para os outros munícipes. Como que a gente precisa valorizar esse agente ambiental e a gente não faz isso?
Pelo Então, contrário, né? Se a, Muitas gente, vezes. se a gente conseguir entregar um resíduo para ele, cada um fazendo a sua parte, eu falo sempre isso, o objetivo final não é que ele se mantenha nessa atividade, né, que é degradante, é exposto e tal, mas que ele saia. Mas já que tem, vamos ajudar para que ele consiga até sair também e que o ambiente também fique melhor. Então, sempre falo, os agentes ambientais prestam um serviço gigantesco a toda a sociedade, economiza para a prefeitura, gera renda, gera imposto para a cidade, gera, né, porque ele está tirando aquele dinheiro daquele material reciclável que seria enterrado, ele está gerando riqueza e contribuindo com o ambiente e com a saúde. Eu tô com uma Não sei se era isso. Aliás, não, mas era isso sim. Mas eu trabalhei um tempo na Petrobras e na Petrobras tinha esse cuidado, né, das aquelas lixeiras coloridas, né, da separação e tal. Sim. Eu queria que você falasse, já que você estava falando, que isso também é informação, né? A gente está falando aqui de levar informação, e essa conversa está sendo muito edificante também nesse sentido, né? Fora outras coisas. Mas como que é feita essa separação por materiais? Como que eu posso, se eu quiser, a partir de amanhã, começar a fazer essa separação dentro da minha casa? Como é que pode ser feito? A coisa mais simples possível. Você não precisa separar o papelão da garrafa PET, da latinha de alumínio. Você pode colocar tudo junto, só não colocar a parte orgânica, o resto de comida. Porque essa separação ele vai fazer lá depois. Então, assim, a gente... Até para não, porque se a gente criar muito problema também de separar direitinho, vou botar aqui uma sacola para papelão, uma sacola para pois é, por isso que eu estou te sacola, perguntando. não precisa. Se você separar essa parte toda, sem sujeira, né, uma latinha ou outra você pode lavar, uma embalagem que esteja suja, né, pode aproveitar ali até a água. Sim. Você está lavando um outro, a gente faz lá em casa, está lavando uma outra coisa, deixa aquela embalagem ali dentro, para você também não gastar. Claro. Porque é pensando no ambiente, só para lavar aquilo ali. Aproveita, lavar de outro, já, né, lava Isso. e descarta. Mas pode colocar tudo junto, só não colocar sujo, né, não deve colocar sujo por uma questão de respeito com quem vai pegar. Sim. E ele vai fazer a separação lá sem problema nenhum. Maravilha. E o orgânico, a gente vai explicar as pessoas a fazer uma postagem lá no canal do Cristiano, né? O canal sobre educação ambiental. A gente vai Conversando sobre educação ambiental. Exatamente. Então vai ter espaço para todo mundo trabalhar aí. E eu ainda botei aqui, porque teve um vídeo que é o descarte de lixo eletrônico e de óleo usado. Isso. Né? Porque tem isso também, né? Do óleo que a gente O óleo é um outro problema seríssimo que a gente tem. Ele é extremamente contaminante, tanto o óleo automotivo como o óleo de cozinha. Primeiro que a gente nem deve reutilizar o óleo de cozinha, né? O certo é usar uma vez e descartar, independente dele estar... Tomara que minha mãe escute. Mas o óleo de cozinha a gente ainda aproveita ele em pulverização. Não tinha um período que a gente utilizava isso? Como matéria-prima para... ele é matéria-prima para massa de vidraceiro, ele é matéria-prima para sabão, né? A gente inclusive faz sabão lá na nossa escola com nossos alunos com óleo de fritura usado. Ele é matéria-prima, tanto é que ele é trocado pela empresa, tem uma empresa aqui em Campos que recolhe esse óleo de fritura usado, né? Tem uns pontos de coleta, e ele recolhe para fazer sabão em pastas, outros tipos de sabão, né? O sabão em barra, e ele é utilizado para isso. Mas quando ele é jogado na pia, ele vai, como, né, da característica físico-química dele mesmo, ele vai aderindo à parede da tubulação e a sujeira que vai passando ali vai aderindo. Então é como se fosse nas nossas artérias mesmo, né? E vai entupindo e vai fechando. E daqui a pouco ele fecha e você vai ter um prejuízo maior, que vai ter que quebrar parede, recolocar a tubulação. Então, se não vai pelo ambiente, vai pelo menos pelo bolso. Pelo bolso. E no ambiente, quando ele vai para lá? A maior parte, não, uma boa parte do nosso sistema aí de efluente sanitário, de esgoto, ainda não é tratado. Então vai para lagoa, vai para rio, vai para canal, e aí está lá também poluindo. Enorme. Ou tem outra prática que é o pessoal jogar no solo. E aí quando chove, impermeabiliza o solo, pode chegar aí percolando, que chegar lá no lençol, contaminar. Então o óleo é um problema sério. E o óleo automotivo ainda é pior do que muito do pior, óleo, né? É aproveitado em algum outro. Hoje o pessoal já tem empresas que coletam, filtram novamente esse óleo, reciclam e reutilizam.
Então, Então, o procedimento certo é talvez encontrar um posto que talvez recolha esse óleo isso. para reutilizar depois. Na verdade, todas as oficinas, postos que fazem troca de óleo, eles já são obrigados, para ter a licença ambiental, a pegar esse óleo. E as empresas compram. Antes, né? Era um problema para ele destinar, ele tinha que pagar. Hoje, essas empresas que fazem a reciclagem acabam comprando. Então é bom para ele. Vai no amor, vai no bolso. Né? Então, quer dizer, tem boas ações que começam lá com a obrigatoriedade até de ser multado, né? Mexeu no bolso, mexeu no bolso e geração de renda. Uhum. Né? Como a gente falou aqui do exemplo do agente ambiental, agora do óleo que é vendido. Então, mesmo se a gente não tiver o olhar ambiental, e aí que eu falo que é usar o sistema, então vai pelo bolso, ou tirar do bolso, ou colocar no bolso, mas a gente precisa realmente ter uma relação diferenciada com o nosso planeta, porque a gente está pagando um preço muito grande aí, né? A questão a conta veio. Hoje o presidente Lula falou isso, né? A conta veio antes. Muito antes, né? E a tendência é intensificar. E agora a gente vi recente um artigo dizendo que se a gente continuar nesse ritmo, em poucos anos, boa parte das cidades do Rio de Janeiro, Santos e outras cidades pelo planeta, em breve, já vão ter boa parte da sua parte litorânea ali já invadida, que é o que a gente está vendo aqui dentro de casa em Atafona. Né? Por conta do aquecimento global, derretimento da geleira, diminuição da força do rio na briga com o mar, desmatamento do manguezal e ocupação do manguezal e da restinga. Então tem todos os fatores ambientais, naturais, mas também tem os fatores de influência nossos, né? A gente desmata a mata ciliar, desmata as nascentes, e aí a gente vem sofrendo o que está sofrendo. Eu vou trazer, só para simplificar isso que você falou, vou trazer um amigo nosso, né? O André Trigueiro, que ele ontem, ele na Globo News, ele falou, você pode não gostar da ONU, pode achar que ciência climática é chata, mas o que está sendo discutido em Dubai, na COP, diz respeito ao que você está sentindo. Seus filhos, seus netos estão discutindo o futuro da humanidade, não só da nossa geração. Perfeito. É isso, né? O André Trigueiro é um professor, né? A gente está sempre acompanhando os livros dele, o programa dele. E eu costumo sempre falar também que o bicho-homem é o único animal que polui a água que bebe, o ar que respira, o solo da onde retira o alimento, joga a criança dentro de saco no rio, o filhote de cachorro, como você estava falando aqui, usa drogas sabendo que faz mal, mata por prazer. Nenhum outro animal você vai ver fazendo isso. E a gente... E nós que somos os racionais. Né? Não, é um animal racional, né? É um animal racional. E aí eu tenho minhas dúvidas, sempre conversar com meus alunos. E a gente já teve 5 grandes extinções. Né? Uma com extraterrestre, o meteoro, né? Que está sendo questionado aí, mas outros com os intempéries climáticos. Mas agora, já é fato, a gente entrou na 6ª grande extinção. E essa 6ª grande extinção, pasme, causada por nós. Por todos nós. Já está em curso a 6ª grande extinção. E aí aí o pessoal fala assim, mas é até uma prepotência e arrogância muito grande nossa falar que o homem está acabando com a Terra. Não. O homem está... E às vezes eu me pego falando isso, né? Porque é força do hábito. Mas a gente está acabando com a condição de vida do próprio bicho-homem na Terra. E a Terra, ela é sábia. Né? Como diz Joana de Ângeles, o Jesus é o ecólogo supremo. Ele criou o nosso planeta tudo ajustadinho, desde o mais simples indivíduo, uma bactéria, um fungo, até o mais especializado. E está tudo interligado. Quando você vê uma cadeia alimentar, você vê que está tudo interligado. E a gente está impactando nisso. E aí a Terra vai expulsar, porque a gente está sendo uma doença. Se a gente não mudar o comportamento, a gente vai ser colocado para fora. E ela vai se recuperar, porque ela tem vai no amor, vai na dor, né? E ela tem todo o tempo do mundo para se recuperar. Né? E a gente está criando dificuldade para nós mesmos. Então, eu agradeço muito esses espaços, e
trabalho de vocês, Nós do que que a gente vem agradecemos. fazendo. Tô aprendendo pra caramba. Porque a gente precisa alertar as pessoas. E o óbvio precisa ser dito. E às vezes quando a gente fala assim, a COP28 está acontecendo, acho que é Dubai, né? Dubai, lá em Dubai. Está muito longe. Não, as consequências estão aqui dentro de casa, né? Na Sim. chuva que está ocorrendo aqui agora. Exato. Né? Que as ruas vão ficar cheias aí, que você Cheio, falou, né? né? Por causa do lixo. E está dentro de casa, quando a gente não faz a reciclagem, quando a gente né, tem um problema de calor, as construções que hoje devem ser mais pensadas com iluminação, com ar, Reaproveitamento, né? o reaproveitamento de água, inclusive. Energia solar. Energia solar. Então a gente tem muita opção, só que a gente precisa realmente começar a intensificar essas mudanças. Por isso que até eu falo que a gente que precisa passar pela alfabetização ambiental, todos nós precisamos. Né? Independente da posição do povo na sociedade. Sim. A gente precisa. Eu tô tendo uma aula aqui hoje. E outras coisas, né? A gente fala que a natureza ensina tanta coisa pra gente, né? Assim, todo final, né, de noite, no outro dia, certeza que inicia com um dia lindo de sol, né? Ou no mínimo um dia de luz. Exato. E está ensinando para a gente que a gente tem que ter espírito de cooperação, porque senão a gente não vai ter mais a nossa casa, cara. Então, assim, olha o que de tantos irmãos que já vieram aqui para o nosso planeta para poder nos amparar, né? Nosso mestre Jesus, um deles, né, veio trazer só exemplo. A gente não aprendeu o verdadeiro valor da fraternidade, o verdadeiro valor, e está a natureza de novo mostrando, olha, se vocês não cooperarem, vocês estão fora. Exatamente. A gente tem que entender que a gente vai estar fora. Tá filtrando, tá filtrando. É sábia. Agora uma pergunta, Cristiano, que eu queria fazer para você é o seguinte. Teve um vídeo seu falando sobre o que é essa onda de calor junto ao pessoal lá da Rota Verde. Na verdade, você foi, né, Andressa Alcoforado, exatamente. Nossa, pois é. E aí eu tenho alguns questionamentos assim nesse bate-papo nosso. Foi uma coisa absurda esses últimos dias a onda de calor. E vem mais. Agora, não pensamos, né? A gente sabe que isso não vai acabar, mas qual seria a solução? Você podia dizer para a gente esses caminhos? Então, a ciência já mostrou para a gente muito tranquilamente esses caminhos, né? Primeiro, a maior parte das pessoas estão no núcleo urbano, que é o ecossistema urbano. Às vezes a gente pensa que ecossistema é só o rio, a mata, o mar, mas a gente está dentro do ecossistema urbano. E são as principais ilhas de calor, porque a gente desmatou, a gente tirou as matas, campos mesmo, né? Segundo Alberto Lamego, no Homem o Brejo, Alberto Lamego, campista, né? Ele escreveu O Homem o Brejo, O Homem a Restinga, vários outros livros falando aqui da nossa... Isso na década de 30, e até hoje é uma das melhores descrições da nossa região. Ele fala que aqui era o Pantanal do estado do Rio de Janeiro, e era mesmo. Nossa. Mas toda essa nossa parte aqui da margem direita do Rio Paraíba era repleta de lagoas, lagos. Quando o Rio Paraíba enchia, ele se espraiava por aqui. Por isso que a Baixada, né, lá da onde a gente vem os nossos ancestrais, lá Peixoto, tem aquele monte de argila. Aquilo é a deposição do Rio Paraíba, né, quando ele se espraiava aqui pela região e depositava essa matéria, esse material, né, ficou ali guardado por muito tempo. E a gente foi modificando o meio. Tanto é que a gente tinha uma característica, uma pluviosidade de mais de 1.000 milímetros de chuva, né, de precipitação por ano. A gente baixou aí para, agora se bobear, está menos de 800. E agora, né, quando o Vladimir era deputado federal, entrou lá com projetos de lei dizendo que o nosso clima ele é equivalente ao semiárido. Conseguiu provar isso, está sendo aprovado agora, foi aprovado no Congresso, que nós mudamos em pouquíssimo tempo. Porque às vezes a gente fala de fora, né? Mas olhando aqui, como diria Capi, para o nosso canavial, Viva Capi. Viva Capi. A gente mudou o clima regional em muito pouco tempo. Né? Desse momento que a gente tinha um Pantanal aqui, e conseguiu desmatar, conseguiu drenar as lagoas com os mais de 1.500 quilômetros de canal, conseguiu quase extinguir todas elas, e as que estão aí a gente não está tratando muito bem, né? O Rio Paraíba com esse problema todo, você vê que agora... Depois que você terminar, eu quero falar com você sobre o Rio Paraíba, porque eu vi que você fez na expedição. E aí, o que acontece? Solução,
Solução tem, né? A gente pode melhorar muito a arborização urbana. Opa. E aí eu mando aqui um grande abraço para o nosso pessoal da ONG Campos Mais Verde, que a gente faz parte lá em Jaíma, com um compromisso até com a parceria com a prefeitura, não sai plantando em qualquer lugar. Aqui, Marcinho. Pode chamar. Anotado E foi aqui. muito legal porque a Jailma foi minha aluna na pós de educação ambiental e quando ela viu o trabalho que a gente faz também de produzir mudas de árvores em casa e presentear, a partir desse comentário que a gente fez na aula e tudo, ela montou um grupo que depois e ela me convidou depois. Então, quer dizer, já a semente plantada, né, dando frutos, e hoje a gente sai plantando árvore aí pela cidade, Que maravilha. com apoio, perguntando à prefeitura onde pode, onde não pode. Onde vocês virem aí uma mudinha de árvore plantada, tem na Arthur Bernardes, lá no CEPOP, em vários lugares, com uma hastezinha verde pintada, né, da ONG Campos Mais Verde, e a gente tem um grupo que vai fazendo isso de forma voluntária, sai plantando pela cidade. Outra coisa é a gente as construções, né, construções mais ecológicas também, para minimizar esse impacto desses núcleos de calor, mas principalmente as árvores. Aí o que as pessoas fazem? Às vezes plantam uma árvore que não é de acordo com a calçada, né, com a fiação, e depois tem que tirar, ou tira porque dá muita folha, aí tem um trabalho de retirar a folha, mas a gente precisa fazer de forma diferente. Não só com a árvore, mas com a gestão de resíduo e tudo, né? Menos emissão, porque na verdade hoje o principal impacto do efeito estufa, do aquecimento global, é a queima de combustível fóssil. E a gente tem outras alternativas, né, que você perguntou de alternativa, que aí são os veículos elétricos, agora vem o hidrogênio verde aí, que vai produzir aqui, inclusive, no Porto do Açu também. E a gente tem vários caminhos que a gente pode tomar, alguns mais caros ainda, né, outros já estão mais baratos, mas a gente tem como minimizar esse impacto. Não digo que vai acabar, mas pelo menos minimizar. E a compostagem é uma delas. É uma delas. Porque evita a emissão de CO2. Né? Então, o grau é pequeno, levando em consideração a casa de cada um. Mas quando você junta aquilo tudo num lixão da vida, né? Imagina ali a emissão, né? E foi bom você falar isso, porque a compostagem, né, ou a vermicompostagem, que é quando é com minhocário, né, com a minhoca, ela evita que essa matéria orgânica vá para o aterro sanitário ou para o lixão, e lá, na verdade, como vai comatando, né, vai colocando as camadas de terra e de lixo mesmo, tira o oxigênio, e aí essa decomposição é anaeróbica. E aí o resultado da decomposição anaeróbica são bactérias que, na verdade, não respiram oxigênio. Elas, em vez de liberar CO2, no caso dos aterros sanitários, dos lixões, elas liberam metano. O gás metano, ele é mais estufa do que o CO2. Caramba. É por isso que às vezes você vê queimando lá nos aterros sanitários, nos lixões. Onde você né? vê, Você vê queimando, já tem a estrutura dos canos e tal, e queimando, primeiro, para evitar explosões, porque né, aquilo ali vai virando uma bomba. Como aconteceu até no Morro do Bumba, lá em Niterói, um tempo atrás. Nossa, aconteceu aquele problema tristeza. todo. Lá teve outros motivos também. Mas aquilo vai virando uma bomba, então precisa ser queimado. Não é o ideal. Tanto é que hoje já tem plantas de acoplar ao aterro sanitário uma termoelétrica. Para, em vez de queimar isso à toa, que pelo menos gera energia. Já tem essa tecnologia. E aí, se a gente faz isso em casa, a gente evita que esse material vá para o aterro sanitário, comprometendo a vida útil do aterro, que vai gerar metano, e ele acaba voltando a ser terra. É uma reciclagem, né? A gente está fazendo uma reciclagem da matéria orgânica gerada em casa. Sim. Além da outra parte que pode ser reciclável, a matéria orgânica. Então, gerando humus, gerando biofertilizante, que não é chorume, é biofertilizante, porque no aterro e no lixão é chorume. Porque lá está misturado papel higiênico, pedaço de carne, hospitalar, tudo. Aí sim, a gente chama essa parte líquida de chorume, que é aquele que cai do caminhão que recolhe o lixo. Mas o nosso, em casa, não, ele é um biofertilizante rico em nutrientes e mais limpo. Então a gente chama de biofertilizante, né? Acho que é mais ou menos isso. É, muito legal.
trabalho, né, de formiguinha, mas que não é de Sim. formiguinha, que a gente está dando exemplo. Né? Imagina quantas toneladas. Eu só quase prejudiquei a minha amiga Alcione, porque eu mandei para ela o biofertilizante numa garrafinha falou que tinha que de diluir. suco, Não, ele mandou na garrafinha de suco que mamãe mais gosta. Aí, suquinho de uva. aí, quando ele chegou lá, ela tava no telefone. Pois é, Rafa, mas graças a Deus não. Aí ela só chegou, no mesmo dia à noite, ela chegou pra mim e falou assim: cadê aquele suquinho de uva que Marcinho trouxe pra mim? Eu falei, mãe, aquilo não é suco de uva. Aí eu até tirei o rótulo, né? Isolei, tá lá atrás, enfim. E se for concentrado, ele faz uma diluição de 1 para 10. Meu Deus do Uma céu. parte lá, por exemplo, for 500 ml. Você coloca mais 4,5 litros de água. Não, esse aí é direto. Ela já ia pegar e beber direto. Eu já cheguei falando Olha o pra estrago ele, que a cerveja, meu Deus do céu. eu sempre explico, dilui porque vai dar problema, né, velho? É, dilui 1 falou. para 10, porque muito concentrado ele pode reverter e até matar a planta, né? Porque é muito nutriente, né? Eu queria que ele falasse, né? Porque, assim, infelizmente o tempo não para, como diz Cazuza, ou E eu felizmente. falo muito também, pode me cortar. Não, que. Mas entre os vários vídeos que eu vi no seu canal, conversando sobre educação ambiental lá no YouTube, vários me chamaram a atenção, não vai dar tempo da gente falar de todos, mas uma expedição no Rio Paraíba que vocês saíram lá de Ernesto Machado, e aquela região ali tem um amigo da minha namorada que mora ali, pô, espetacular. Eu queria que você contasse um pouquinho, que eu não consegui ver o vídeo todo ainda, né? Mas eu queria que você falasse um pouco até em cima do que a gente está conversando aqui, né? A gente está falando do Rio Paraíba. Isso. Minha mãe é uma que ela passa, quando ela passa naquela ponte, ela fica, o Paraíba, né? Então as pessoas mais velhas têm muito isso com o Rio Paraíba, e todos nós temos que ter, Tem né, que esse ter, cuidado, né? Que é o coração aqui da região. E olhar para dentro do rio, tem um olhar para dentro do rio, Sim. mas na verdade com essa expedição a gente olhou o rio de dentro para fora. Né? A gente teve essa oportunidade de olhar de dentro para fora. Na verdade é uma reedição de uma expedição que ocorreu há 21, 22 anos, também aí foi feito na época pelo professor Mendonça, né, com uma equipe, e aí ele nos convidou para participar dessa nova edição, até para comparar, e vai gerar um livro, vai sair um livro, Que legal. vai sair assim palestras, a gente vai divulgar bastante os resultados que a gente agora está organizando, né? E o que eu posso adiantar disso? Algumas coisas eu coloquei lá no vídeo também, é que o rio aumentou muito o assoreamento. A gente conversou com alguns pescadores, inclusive o Dominguinhos, lá de São Fidélis, que é um parceiraço, né? Já foi Eu vi que tem um vídeo presidente, só com ele, né? Só com ele, ele é espetacular. Tivemos a oportunidade de trabalhar num projeto de educação ambiental juntos, lá no Nossa, que sítio legal. Bela Vista, em São Fidélis. E aprendo muito com ele. E o Dominguinhos relatou isso para a gente, porque eu costumo dizer que a gente tem os mestres com diploma e os mestres Rapaz, sem diploma. E a gente que é E a professor sabe disso também, Tem que a que gente aprende aprender demais. todo momento, inclusive os alunos, né? Martim Ontem também eu é estava professor, falando disso. sabe? Então, E a gente tem que estar com o coração, espírito e o olhar aberto para aprender a todo momento, não importa sim, o grau de formação. Sim. Como eu estava falando, às vezes eu esqueço que eu sou mestre, né? Que tem na minha formação um mestre. E eu aprendo muito com os mestres sem diplomas. E Dominguinhos, eu sempre falo isso com ele, não é desmerecendo que é sem diploma, pelo contrário. Ele é um mestre que aprendeu, né, na lida. E aí, o que acontece? O Dominguinhos relatou isso para a gente, espécies que estão acabando dentro espécies que estão acabando no rio, outras que estão diminuindo a quantidade, espécies que chegavam do mar até São Fidélis, que deixaram de chegar, né? Algumas espécies. A lagostinha, que acabou em São Fidélis, que tinha até o festival de lagosta, que nem verdade, tem mais, verdade. porque acabamos com tudo. Né? E hoje eles estão tentando recuperar, até proibida a pesca e tudo. E essa lagostinha, a larva dela chega até a Foz e depois ela retorna, né? Para ir a São Fidélis, para onde tem mais as pedras, oxigenação e tal. E o assoreamento, né? E aumentou bastante o assoreamento. Por quê? Isso, aproveitando os relatos dele, depois a gente confirmou isso na prática. E agora a gente está comparando as imagens e vendo que realmente aconteceu isso. O rio está mais assoreado. Porque a gente
desmatou a mata ciliar, vem desmatando a mata ciliar, vem desmatando as nascentes. E o rio vai perdendo, ele perdeu a vazão, e ele também confirma isso na prática, e a gente confirmou pois isso Ele com as pesquisas. E vem perdendo a vazão. Quando o rio perde a vazão, ele não tem mais aquela força de levar todo aquele sedimento até a foz, e vai prejudicar a foz, que é um dos motivos da entrada da erosão marinha em Atafona, é porque também está chegando menos sedimento lá. Então está tudo interligado. Poderia receber você aqui só para a gente falar de Atafona. Ah, isso aí será um prazer. Então, essa expedição vem mostrar isso. A gente encontrou também muito pesca artesanal, o que se for bem feito, um trabalho bem feito, acaba sendo uma parte de turismo que pode ser benéfica, porque muitos deles pescam e soltam também, e aí depende de um ambiente saudável, então transformá-los em agentes de preservação, né, do rio, isso vem acontecendo. Muita gente pescando aí, pessoas comuns mesmo pescando na beira do rio para subsistência, muitas plantações nas margens dos rios, pequenas plantações, grandes plantações, ocupação das ilhas também, né, com gado, com pasto, com outras plantações, né, sabendo que tem um conflito grande aí das ilhas, né, muita gente tem as ilhas, historicamente, cultivam nas ilhas, criam boi nas ilhas, e na verdade elas são de domínio federal, porque o Rio Paraíba é um rio federal, por passar em mais de um estado. E aí a gente vai traduzir isso, vai colocar lá no livro e disponibilizar para a sociedade, que é a nossa missão, né? Como universidade. Informação fundamental aí para trabalhar. E uma observação que foi feita, que eu também não sabia, que a nossa Praça São Salvador ali, que hoje praticamente já foi um horto. Já foi um horto. Já foi um horto, né? Ali já tem... Parecido até com o horto que a gente tem no Alberto Lamego, né? Tem uma foto ali. Se eu não me engano, está no Homem o Brejo, ou provavelmente no Homem o Brejo. Alberto Lamego retrata isso. Ou a gente viu em alguma publicação. Mas tem. Inclusive já nevou ali também, né? Já nevou na Praça São Salvador. Pois é. Já nevou ali, tem um registro de nevar na praça, né? Que legal. Que legal. É isso aí, minha gente. Ô Cristiano, eu queria que você comentasse um pouquinho, porque... Até porque o tempo já... a menina de Tailândia já deu o sinal ali. Para a gente poder ir caminhando aqui para o nosso fim, mas... a panelinha que você faz. Somos espíritas, né? Seguimos a doutrina dos espíritas. Eu queria que você comentasse um pouquinho essa experiência que você está tendo, porque você comentou aqui com a gente nesse bate-papo inicial que a doutrina vem entrando um pouquinho na sua vida, de pouquinho em pouquinho. Comenta pra gente um pouquinho sobre essa experiência. Está entrando, né? Eu ainda estou naquela resistência, como aquele capelinho. Agora você não está mais, não. Mas aí agora eu tenho que começar a falar mais. Aí... que está intimamente relacionado, né? A questão da doutrina com essa questão. Mostra o livro do nosso amigo, né? Aí, inclusive. Isso aqui é Espiritismo e Ecologia. Tudo ligado. Do Trigueiro, é espetacular. Ele tem outros também, mas essa aqui já é a segunda edição. Tem uma outra primeira edição e esse aqui ele trouxe mais algumas coisas. E aí a gente acaba foi ano passado, né? Ou esse ano que ele lançou. Né? E aí a gente acaba fazendo, aí vai rabiscando, fazendo os comentários, que aí não tem jeito, tem que fazer. E é uma base, né, importante para a gente, porque nós acreditamos que tem um Criador. E ele é o Criador de quê? Criador do nosso planeta. Se ele criou o nosso planeta, foi ele que criou os ecossistemas que estão intimamente ligados. E a gente não tem o direito nenhum de agir como uma maioria dos humanos estão agindo, ferindo a nossa casa. A gente não tem lá fora, a gente lá fora do ponto de vista assim, não dá para jogar nada fora. A gente está agindo diretamente dentro do planeta, né? Que foi criado por alguém, que foi nos presenteado. Você estava falando do acordar e tal, mas mesmo dormindo a gente respira oxigênio. Quem produz o oxigênio que a gente respira? A gente inala oxigênio, devolve o CO2, e quem produz esse oxigênio?
né? Quem produz em excesso são principalmente as microalgas que estão no oceano, que estão no rio, nas lagoas, que a gente está poluindo. Exato. As árvores das matas produzem oxigênio, liberam para a gente também, mas elas, quando estão no clímax, elas também consomem aquele oxigênio, né? Mas a gente, quem tem uma produção maior são as microalgas. E mesmo dormindo, a gente está se aproveitando do ambiente que foi criado para a gente, para os outros animais. Às vezes a gente nos esquece que somos animais, né? Acaba esquecendo que a gente é animal também. Nós somos animais, né? E dizem por aí que racionais. É o que dizem. E essa é a nossa relação com o ambiente, porque o homem desenvolveu muito essa questão da visão antropocêntrica. Tudo tem que girar em torno do homem, né, da espécie humana. Não, e as outras espécies. Uhum. E essa relação, né, que a gente tem que trazer íntima com os outros animais, com os vegetais, com os ecossistemas. E o Papai do Céu deixou pra gente. E a gente não está cuidando bem. A gente precisa cuidar melhor da criação. E a gente tem sido um filho rebelde demais, né? Com o pai que criou, que nos deu essa condição maravilhosa. Mas agora a gente está sofrendo na pele. Né? Tipo assim, vocês não estão cumprindo aí. Os avisos estão vindo aí a todo momento. Inclusive a pandemia foi um aviso para todos nós. Tem gente que acordou, tem gente que continua. Outro dia eu estava vendo uma palestra do Geraldinho, e ele falando, né, de uma obra de André Luiz, e ele mostrando como é lá no nosso lar, tem água. Sim. Tem água subterrânea. Quer dizer, se lá tem, e eles tratam bem, né, melhoraram a relação com a água, com o oxigênio, com o ar e tudo. Então tem essa relação. Se a gente não aprender aqui, vai ter que aprender em outro lugar. Né? Então a gente melhor que aprenda aqui. E o lugar, e o momento é agora. A gente já está atrasado. Né? Quando está falando da COP aqui, que Lula falou que até 2030 quer zerar o desmatamento no Brasil, e mais que zerar, já diminuiu bastante. Já diminuiu bastante. Mas a gente, mais do que zerar o desmatamento, a gente precisa recuperar as áreas degradadas, né? As áreas que a gente impactou. E, por exemplo, as nascentes, né? Que coisa mais maravilhosa do que uma nascente de água, né? Como a gente falou que o Papai do Céu criou tudo perfeitamente. Perfeito. Você tem uma nascente de água e ela secar. Olha que crime que a gente está fazendo com a criação, né? De Jesus, que é o nosso planeta. E até porque o processo de recuperação, o processo de destruição é muito mais rápido do que de recuperação. Muito. Então, se a gente não começar a pensar agora na recuperação, a gente está perdendo um tempo valioso, né, de consequências que a gente não sabe exatamente o que pode gerar. A gente sabe o que a gente fez. A gente não sabe o que pode gerar. Respeito, né, com a casa que foi nos dada, né? A nossa casa, né? E com tudo. Você imagina se a gente tivesse que pagar pelo oxigênio. Pela água a gente já paga, né? Mas, né, se tiver que pagar pelo oxigênio, pela produção de oxigênio, né? Tem lugar hoje aí que a maior parte de. Outro dia eu li uma quantidade de conflitos pela água. Conflitos entre países mesmo, pela disputa de água. Que o nosso país aqui ele ainda tem uma certa abundância. Mas olha só, o Papai do Céu colocou aqui 97% de água salgada, 3% de água doce. Só que esses 3%, 2% estão no formato de geleira. 1% é o que está disponível para a gente, rio, lagoa e aquífero. A gente está poluindo esse 1% que a gente bebe, que a gente consome, que os outros consomem. Então a gente precisa ter uma relação, aí você falou da relação espírita, né? Da relação com que nos foi presenteado. Talvez seja por isso, né, que a gente foi presenteado, não esteja dando muito valor. Mas a gente precisa, pelo compromisso religioso, pelo compromisso com a sua descendência, se você não estiver preocupado com você, pelo menos com seus filhos e netos, com o ambiente, com as outras pessoas, com os outros animais, com o ecossistema, que não é seu. Foi te dado, mas aí você tem que tratar bem. É isso aí, minha gente. Maravilha. Considerações finais, meu irmão? Não, como sempre, só agradecer, né? Só agradecer.
Valeu a pena esperar essas semaninhas aí. Ele fez, acho que 1 ou 2 sozinho, que eu não pude estar presente. E ter a sua presença aqui hoje, Cristiano, pô, foi demais. Eu que agradeço demais. Foi muito legal. Aprendi um monte de coisa. Começar a fazer umas reciclagens na casa. Né, Emílio? Começar a dar... Não passa a coleta seletiva da prefeitura, mas você pode fazer. Exatamente. Aprender sempre. Obrigado, meu irmão. Me chama aí para falar na Casa do Caminho. Né? Que ele já está aí Estará lá no com a caminho gente, aí das palestras. em breve. Agora a gente já faz a convocação, tá aí, ó, tá registrado. Está registrado, não tem como. Você chama primeiro na Casa do Caminho, dá um tempinho para ele, chama lá na Araci. Cristiano, meu irmão, prazer enorme estar aqui conversando contigo. É uma aula. Agradecer né? a Miriam também, né? Que Uma trouxe a aula, Rafa que recomendou. É. As mulheres, né? Viva as mulheres. Isso. Turma que está aqui nos apoiando nos bastidores. Muito obrigado, meu irmão, pela presença, pelo apoio, pelos ensinamentos aqui. Eu acho que é fundamental. E a gente falar de Deus e se mistura com falar Uma criação. da natureza, falar da energia divina que a gente Na verdade, a recebe. gente ficou o tempo todo aqui falando de Deus. Quando a Tempo. gente fala de, Não né, de tem- meio ambiente, a gente fala... Exatamente. Não Falamos das existe- relações sociais que é com a não existe gente, né? diferença. Empatia. A ressalva que você fez em relação aos agentes sanitários que são discriminados, ridicularizados, Invisível. humilhados e tudo mais, né, por nós, né? Então, a gente falou de Deus aqui o tempo todo. Tempo todo. Não é à toa que o nome do podcast é Pode Além, né? Então, isso. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado aí. E a gente vai ficando por aqui, desse nosso encontro. Tomara que não demore mais tanto tempo para voltar, né? Deus quiser, do nosso Pode Além. Um grande abraço e até a próxima.